12º domingo do tempo comum. A pesca milagrosa e o ministério apostólico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não temas, já desde agora serás pescador de homens. Lucas 5:10. Sumário. Sob a figura da pesca milagrosa é representada a pregação do Evangelho, pela qual o Senhor converte e santifica as almas por ele remidas. Os pecadores, porém, não são somente os pregadores, senão também todos os bons cristãos, que de qualquer modo se aplicam à salvação das almas. Seja, portanto, qual for o nosso estado, podemos exercer o ministério apostólico, ao menos pela oração ou pelo bom exemplo. Roguemos sobretudo ao Senhor, que envia à sua igreja operários zelosos. 1. Refere São Lucas que, estando Jesus nas margens do lago de Genezaré, e vendo que as turbas vinham em tropel sobre ele, entrou na barca de Simão, rogou-lhe que a afastasse um pouco da terra, e começou a pregar de dentro da barca. Tanto que cessou de falar, ordenou a Simão que se fizesse ao largo e deitasse as redes para a pesca. Mestre, respondeu-lhe Simão, trabalhando toda a noite, nenhuma coisa apanhamos, porém, sobre a tua palavra, deitarei a rede. E tendo feito isto, apanhara tão grande quantidade de peixes que encheram 2 barcas. E São Pedro, vendo isso, lançou-se aos pés do Redentor, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E Jesus disse: Não temas, já desde agora serás pescador de homens. Explica Santo Ambrósio, e está mesmo claro no Evangelho, que sobre a figura das redes e da pesca milagrosa são representadas as palavras da verdade, que são, por assim dizer, a textura das pregações evangélicas. Os pescadores são todos os pregadores e especialmente os missionários de que o Senhor se serve para a conversão de populações inteiras e santificação de milhares de almas. Meu irmão, se tu também és um desses instrumentos escolhidos para promover a glória divina, dá graças ao Senhor. E endeitando as tuas redes, imita São Pedro, reconhece a própria incapacidade e confia no auxílio de Deus. Vê, diz o mesmo Santo Ambrósio, quanto é vã e infrutuosa a confiança temerária nas próprias forças, e quão eficaz é, ao contrário, a humildade. Os que primeiro tinham trabalhado em vão, depois, sobre a palavra de Jesus Cristo, encheram suas redes de peixes. Se o Senhor não te chamou ao ministério apostólico, aproveita-te ao menos da palavra de Deus, pregada pelos sacerdotes. Estima e reverencia sua alta dignidade e pede a Jesus Cristo que aumentar em sua igreja o número dos ministros zelosos. Mateus 9:38. 2. Posto que os pescadores de almas sejam principalmente os pregadores e os missionários, não são, porém, estes só. São-no igualmente todos os bons cristãos, que, de qualquer modo, promovem o bem espiritual do próximo. Seja qual for o teu estado, podes fazer-te pescador de almas. Podes sê-lo ajudando teus irmãos com exortações, com conselhos, com um bom exemplo e, mais ainda, com a oração feita por eles. Quem trata com os próprios pecadores sobre a sua conversão, trabalha às vezes em vão, mas quem trata da conversão dos pecadores com Deus, alcança-a sempre, contanto que o faça assim como se deve. Ó, quantas almas se convertem, não tanto pela pregação dos sacerdotes, como pelas orações dos justos. Figura-te, pois, que Jesus Cristo te diz o que disse a São Pedro: faze-te ao largo e deita tuas redes para a pesca. Ó Salvador do mundo, ó Cordeiro Divino, vós que à força das dores perdestes a vida sobre a cruz para a salvação de todos os homens, por piedade, tende compaixão de nós e socorrei-nos no meio de tantos perigos de perdição eterna. Ó céus, de todos os que professam a verdadeira fé, quantos estão vivendo como se não crescem, como se não tivessem de morrer um dia e de dar contas de toda a vida perante o tribunal divino. Mas vós, ó Jesus, que sabeis tirar o bem do mal, mostrai o vosso poder, não nos castigando conforme merecemos, mas subjugando as nossas vontades rebeldes. Aumentai o zelo dos vossos ministros, mandai-lhes, como outrora São Pedro,
que deitem em toda parte a rede da palavra divina, e abençoando-lhes o trabalho, fazei com que tenham uma pesca milagrosa de almas, resgatadas pelo vosso preciosíssimo sangue. Concedei-nos, ó Senhor, que os sucessos do mundo, por vossa ordem, corram para nós em paz, e que a vossa Igreja se alegre com a tranquila devoção de seus filhos. Fazei-o pelos méritos de vossa paixão e pelo amor da vossa querida Mãe, Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.